Boa noite, mano. Aqui, Guilherme Agrela do Dimensão Esportiva. Eu queria te perguntar sobre a queda de ritmo do time, principalmente depois de fazer o primeiro gol, né? Acho que isso tem sido uma tônica da equipe há anos, não só no seu trabalho, claro. E eu queria te perguntar se você pode explicar por que o time perde tanto o ritmo depois de fazer o primeiro, não tenta fazer o segundo, ou pelo menos manter a posse de bola como forma de defesa. Então, por que esse ritmo cai tanto? E é isso. Obrigado. Boa noite a todos. Acho que temos assuntos mais importantes para falar antes disso, né? Acho que o Corinthians fez um primeiro tempo que era para ter terminado 3-0, pela qualidade do jogo, pelo controle total das ações, pelo número de oportunidades até criadas, e a gente tem que dar os parabéns ao João Paulo porque fez uma atuação muito boa. Não voltamos tão bem no segundo tempo, antes do gol. A gente tinha proporcionado 2 contra-ataques ao Santos, coisa que a gente não tinha feito em 45 minutos do primeiro tempo. Isso acontece, né? Existem 2 times, existem 2 comissões técnicas, do lado de lá também existe gente competente trabalhando, então você vai para o vestiário, ajusta algumas coisas, muda algumas coisas. Depois retomamos, fizemos o gol, mas não é tão fácil você manter 90 minutos no ritmo que a gente fez o primeiro tempo, tá? Eu acho que o pecado que nós cometemos foi no fechamento do jogo, que a gente puxou 2, 3 contra-ataques, e aquela hora é uma hora da maturidade, é uma hora de levar a bolinha no canto, segurar um pouquinho, respirar, fazer o time sair de trás, né? Porque o adversário está perdendo e está arriscando tudo que ele pode naquele momento. Então o zagueiro fica no 1 para 1, como eles estavam, né? Colocaram mais 2 atacantes, então você vai também tendo o que conter a qualidade que o Santos tem em seus jogadores. Então esse pecado a gente cometeu, né? O restante fica por conta do que vocês presenciaram e já sabem. Mano, boa noite. Acho que você, pelo finalzinho da sua resposta, acho que você não vai querer falar, mas eu tenho que perguntar se você tem algo a dizer sobre o pênalti marcado pelo Daronco em cima do Soteldo, em cima do seu time, por favor. O pênalti é absurdo, né? Porque é tão claro que o pé de Bruno Mendes está no chão quando o pé do jogador do Santos se projeta no nosso jogador, que não tem como se marcar. Talvez quando se tem uma boa vontade imensa para um lado ou para o outro, você marca. Mas nem nessa situação hoje daria para marcar o pênalti. A gente sabe, a gente já teve pênalti marcado a favor, que são duvidosos, né? Os adversários já tiveram pênalti a favor deles, que também são duvidosos, mas esse não cabe nessa categoria, né? E a gente fica muito chateado porque depois do VAR era exatamente esse tipo de lance que não era para acontecer. Isso acontecia muito no passado, né? Nas áreas de futebol. E quando nós imaginamos que o VAR veio, era exatamente para que isso não acontecesse mais. Deixa triste a gente, porque são 2 pontos de um jogo que a gente mereceu muito ganhar e deixou escapar por essas questões. Nós tivemos 2 lances também fora do normal no jogo, talvez vocês não tenham reparado, mas o árbitro marcou um impedimento no primeiro tempo que o Bandeira não sinalizou. E aí ninguém entendeu, passou meio batido. No segundo tempo voltou a acontecer. Nós tivemos de novo um ataque, não estava nem perto de estar impedido, o auxiliar do lado de lá não levantou a bandeira e o árbitro apitou. Acho que são as famosas vozes do além. Mano, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Ainda em cima disso, você é um cara que está há muito tempo na área, estuda muito futebol.
E até queria entender, na tua visão, qual que deve ser essa solução para essas chamadas vozes do além, como você próprio pontuou. E se me permite, até em cima do resultado do jogo, o Corinthians tem enfrentado um pouco mais de dificuldade para conseguir segurar quando está vencendo. Isso não só quando está vencendo, mas também para achar o resultado de vitória. Nos últimos 11 jogos, 2 vitórias. Na tua visão, o Corinthians é um time inconstante? Eu acho que inconstante não cabe para hoje. Né? Já foi inconstante em jogos anteriores comigo, né? Já oscilou mais, mas hoje a gente tinha uma condição bem boa de nível de atuação. Acho que a gente merecia ter ampliado o placar, ou ter aberto o placar antes, já no primeiro tempo, né? Talvez depois que fizemos é que não tivemos um entendimento de jogo, né? O jogo não se joga sozinho. O adversário, quando sofre o gol, também começa a tomar outras iniciativas, começa a fazer alterações táticas, né? E a gente aí é que nós temos que saber entender as alterações do jogo. Acho que hoje estava bem encaminhado para a gente fechar o jogo bem. Foi um pecado. Mano, boa noite. Quando você chegou ao Corinthians, na sua primeira entrevista, você disse que uma das suas missões com esse time seria reaproximar os jogadores, né? Fazer os jogadores jogarem um pouco mais junto, trocar passes mais curtos. A gente está viu hoje, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, isso acontecer. Queria ampliar um pouquinho a conversa sobre essa questão em específico, para saber o quanto você acha que até que ponto esse é um trabalho de treinamento, de planificação, e o quanto ele é um trabalho de intuição dentro de campo, porque tem muito esse debate hoje no futebol, né, do quanto você tem que ensaiar ao máximo, minuciosamente as jogadas, e o quanto deve ser liberdade para a intuição do jogador falar. Como é que você tem trabalhado essas aproximações no que dá para planificar, projetar, preparar anteriormente, e no que é intuição do jogador ali na hora do jogo? Obrigado. Bom, a questão é que o futebol ficou bem complexo de ser jogado, e se a gente não tiver uma ideia do que você quer fazer, é muito difícil jogar futebol. Principalmente esses jogadores de alto nível que têm e que já passaram por vários lugares, já tiveram trabalho, precisam dessa organização e ideia de jogo, porque eles sofrem muito quando não têm ideia, porque aí o jogo passa a ser muito aleatório, passa a ser um jogo muito disputado fisicamente, que é tudo que eles não têm, né? Eles têm condição técnica de sobra. Então o que a gente fez foi isso, foi dar uma ideia de como nós queríamos nos organizar como equipe dentro do campo, e esse nível de atuação que já aconteceu em Cuiabá, passou meio batido, porque o pessoal quis valorizar um pouco o volume de jogo do Cuiabá. A gente já fez coisas bem interessantes lá, da construção de jogada nossa de trás. Não tivemos o mesmo volume de chegada, porque lá é uma outra situação, é um outro gramado, o adversário também tem as suas qualidades como mandante, o clima é quente, então aqui as coisas hoje funcionaram, uma ideia muito parecida do que nós fizemos lá, em termos de disposição tática. E a aproximação se deve a um dos jogadores de beirada, né? Eu acho que isso é fundamental. Você ter, e eu sempre gosto de armar as equipes com um extremo e um meia atacante pelo lado, exatamente para que esse meia atacante venha participar e auxiliar o outro meia na construção das jogadas. Aí você libera o corredor, tem passagem de lateral, e tudo vai sendo uma consequência de uma disposição e de uma ideia inicial. Eu acho que a equipe tem melhorado. Hoje foi visível isso, na nossa opinião, pelo menos. Mano, aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Me permita utilizar o jogo de hoje para um assunto um pouco mais amplo. O Renato Augusto tem jogado nessa passagem quase todos os jogos, se não for todos os jogos nessa passagem agora. É um jogador importante, tem contrato até 31 de dezembro. Pelo que está jogando, pela sequência, hoje, quando o Renato deixa o gramado, o time do Corinthians perde um pouco do seu poder de armação. Se fosse para você chegar agora presidente do Willian, eu sei que tem eleição aí na frente, você pediria a renovação do Renato Augusto?
Olha, a gente já tratou esse assunto com vocês, você sabe disso, e tudo que a gente não vai fazer nessa hora é entrar nas possíveis permanências, nas possíveis saídas, não é a hora, nós temos que nos manter concentrados naquilo que estamos fazendo agora, né? E certamente tratamos assuntos, mas tratamos assuntos de forma interna, como deve ser tratado esse tipo de assunto, porque senão você tem interferências em outros jogadores, então uns serão procurados, outros serão preteridos, então você tem um problema de gestão que não pode acontecer nessa hora. Todos são importantes nesse momento para a gente, e é isso que nós temos que fazer. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!